Bom, pessoal, vamos tentar tirar as dúvidas aí que vocês tenham. E aí já vi aqui pelo chat que a Duda colocou algumas questões aí do ED1A com dúvida em alguns deles, tá? Essa questão número 7, por exemplo, é uma questão que pergunta o seguinte: considere uma célula diploide. Sabe-se que no cromossomo uma parte da sequência do gene que ocupa o locus 77? Bom, isso aqui é mais firula de questão de enunciado, né? Tá dizendo que um locus num cromossomo, enfim. Locus é simplesmente a região, né, em que aquele gene está posicionado naquele cromossomo, que eu disse que é o cromossomo 1, tá? É simplesmente uma posição, tá? E ela tem lá uma sequência que está descrita a seguir, na imagem aqui a seguir. Então, a gente tem aqui uma imagem e essa sequência, né, de DNA dupla fita. Então, vejam que é uma dupla fita com a sequência de bases com a polaridade inversa, 5, 3, 3, 5 e tal. E aí ele fala que qual seria a sequência de bases nesse locus na cromátide irmã? O que vocês entendem por cromátide irmã? Então, essa pergunta aqui era justamente, coloquei aqui amarelo, de entender o que é a cromátide irmã. A cromátide irmã, ela é produzida, né? Ela é sintetizada, né, na replicação. Então, a replicação de um determinado cromossomo vai gerar uma nova cromátide. E as cromátides, né, são irmãs. Então, faz a replicação, gera aquele nosso cromossomo que tem aquela representação clássica de um X, né, com o centrômero ali no meio unindo essas regiões, é porque ocorreu a replicação, tá? E as duas cromátides, tá, que são separadas, né, depois na divisão celular, são idênticas entre si, porque um é o produto de replicação da outra. Tá? Na verdade, com a replicação semi-conservativa, teve uma molécula única de DNA em que cada fita foi usada como molde para produzir a outra. Então, elas são idênticas em sequência. Então, quando eu pergunto qual é a sequência de base da cromátide irmã, saibam que é idêntica. É exatamente essa sequência. Então, você pode responder com... você não precisa escrever a sequência em si. Você pode falar a sequência de base na cromátide irmã é exatamente a mesma. Porque a cromátide irmã é produto da replicação, tá? Não estou falando de cromossomos homólogos, estou falando de cromátide irmã. Relembrem isso lá na primeira aula, antes de eu iniciar, né, a primeira aula, quando eu falei de alguns conceitos importantes, né, para vocês, que é justamente esse conceito de cromátide irmã e diferenciar isso em relação a cromossomos homólogos. E aí segue perguntando, sabendo-se que existem vários alelos, aí agora é para justamente pegar com vocês em relação aos conceitos. O que é o alelo? O alelo é uma variação, tá, na sequência, uma variação de um determinado gene. Então, eu tenho um gene para uma determinada característica, mas eu posso ter vários alelos possíveis. Sequências que podem estar aí um pouco diferentes, gerando um pouco diferente aquela característica, né? Pode causar aí uma mudança aí fenotípica. Né? E os alelos são essas variações possíveis. Então, variações, pensa em variação na sequência, né? Mutações que aconteceram, né? E tornaram, né, algumas variações, trouxeram algumas variações para essas sequências, tá? Então, ele diz que tem vários alelos possíveis para esse locus. Então, para essa região, pode ter vários alelos. E a diferença entre esses alelos se dá pela substituição de uma base. Então, o primeiro ponto é a substituição de uma base. Uma base. Onde cada uma das purinas são substituídas por pirimidinas, tá? Na fita a ser transcrita, que é a indicada pela seta. Então, eu indiquei aqui na seta, a fita de baixo é a fita que vai ser transcrita, que vai ser usada como molde e tal, e que essa mutação, essa substituição de base, ela acontece nessa fita que está a seta. Tá? E é uma substituição de uma purina sendo substituída por uma pirimidina, tá? E é a substituição de uma base só, tá? Então, seria possível saber a sequência de bases que ocupa nesse locus no cromossomo homólogo ao apresentado? Bom, se eu sei a sequência que está num cromossomo, no homólogo, eu tenho como saber? Não, na verdade, exatamente não. Só poderia saber se você falasse para mim que esse indivíduo é um homozigoto, que ele tem o mesmo alelo nos dois cromossomos homólogos, aí sim seria idêntico, seria o mesmo alelo. Mas eu não sei.
eu não sei exatamente qual foi esse alelo. Ele não dá nenhuma informação no enunciado que possa trazer essa informação do que está no homólogo. Eu sei o que está na cromátide de irmã, porque veio da replicação, está idêntico. No homólogo, eu não sei o que tem. Se tem exatamente o mesmo alelo, se tem um alelo diferente. Então, você diz que não dá para saber a sequência de bases que está no cromossomo homólogo. Mas aí ele diz, apresente as opções. Então, as opções têm a ver com o que o enunciado trouxe, né? Dessa possibilidade que esses alelos se dão pela substituição de uma base. De uma base. Com as purinas sendo substituídas por pirimidinas. Tá? Então, o que a gente tem que fazer para apresentar essas opções? Tá? Olhar a fita onde ocorre essa substituição, que é a que está apontada pela seta, procurar as purinas. E onde é que estão as purinas? Estão aqui, tá? T e C são pirimidinas, A e G são purinas. Então, a gente tem aqui duas purinas nessa sequência, tá? Ele está só falando dessa sequência, né? A sequência é muito maior, mas está falando que é nesse trecho que acontece a mudança, tá? Então, a gente tem aqui duas purinas, a adenina, de adenina, e o que a gente vai dar de opção para ele? A gente vai dar aqui essa adenina sendo substituída por uma pirimidina, tá? Purina sendo substituída por pirimidina. Então, o que pode acontecer? Você tem a substituição de uma base, tá? Acontecendo purina por pirimidina. Então, você vai escrever a mesma sequência TC e ao invés de A, uma opção seria esse A sendo substituído por um C ou um T. Ele pode ser substituído por um C ou um T. Esquece o U, porque o U é por produto de algum dano, né, e tal. Em relação às bases que estão no DNA mesmo. Então, esse A sendo substituído por um T. Então, você pode escrever lá a opção. São algumas opções. São, na verdade, 4 opções que vocês vão ver, né? A gente tem lá a possibilidade de ter um TCT, A, C, 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 C. A gente tem a possibilidade de ter um TC, C, de novo, né? Porque esse A pode ser substituído por um T ou por um C. E agora o outro A. A gente tem como ter um TCA-T ou TCA-C, tá? E aí você vai lá e bota essas 4 opções. Se eu tenho duas purinas, né? E cada uma delas pode ser substituída por uma pirimidina, é uma mudança única, tá? Se eu falasse que tem como mudar mais de uma base, né? Essa diferença entre esses alelos se desse por mais de uma base, aí estaria diferente. A gente teria aqui possibilidade também de ter um TT, de ter um CC, né? Mas aqui não, é por uma base só. Então tem 4 opções, mudando esse A por um T, mudando esse A por um C, mudando esse outro A por um T e mudando esse outro A por um C. Ficou claro? Alguém tem dúvida ainda nessa questão? Posso passar ela? Só muda uma base por conta do enunciado, tá? Esses enunciados são bem complicados de a gente fazer, porque às vezes não fica exatamente claro. Se acontecer algum problema de enunciado, eu anulo a questão, tá? Mas o que eu estou colocando aqui claro no enunciado é que a diferença entre os alelos, então os alelos diferentes, ele está querendo as opções de alelos diferentes, tá? É pela substituição de uma base, onde cada uma das purinas podem ser substituídas aí por pirimidinas, entendeu? Ah, você achou que ficaria o TT? Seria isso. É isso, eu sei. Os outros alunos também para falar a mesma coisa. Talvez eu anule essa questão, mas aí a gente vê mais para frente. Mas deu para entender como, né? Queria os conceitos bem colocados. Se vocês botarem para mim os conceitos bem colocados do que é cromátide de irmã, do que é cromossomo homólogo, né? Vocês entenderem isso e falarem, olha, vai ser idêntico porque é cromátide de irmã. Não necessariamente vai ser idêntico porque é cromossomo homólogo. Isso aí já é importante para o nosso próximo módulo, né? Pode ficar TA, Vinícius, pode ficar TA, pode ficar AT, pode ficar CT e pode ficar AC, tá? São essas 4 opções. Vou passar para a próxima, que é justamente também uma outra que a Duda trouxe aqui pra gente, que é a número 17, né, Duda? A número 17, deixa eu abrir aqui, porque eu não trouxe o enunciado dela. A número 17 é perguntar em relação à possibilidade de erro durante o processo de tradução, tá? Se existe alguma possibilidade de erro. Existe a possibilidade de erro, sim. E aí está perguntando qual é a etapa crítica para que esse processo ocorra corretamente. E qual é o mecanismo apresentado para minimizar esses erros, tá? Então, o que eu responderia nessa questão? Tá mais ou menos nesse slide aqui
que eu coloquei para vocês, que é o slide da aula de expressão, né, de expressão gênica, que a gente teve na semana passada, em que a gente falou sobre o RNA transportador. A gente falou sobre o processo de tradução de uma maneira geral, né? Por isso você está perguntando aí do processo de tradução. E mostrei para vocês que uma etapa crítica desse processo, então eu botei a etapa de síntese do aminoácido tRNA, ela é crítica. Porque o aminoácido tRNA é o quê? É o tRNA, o RNA transportador, ligado com o seu aminoácido. Lembrem que o RNA transportador é aquele que pareia com o códon no RNA mensageiro, está aqui o RNA transportador, uma fita única com a sua conformação, pareando com o RNA mensageiro. Então, tem o códon lá no RNA mensageiro, e no RNA transportador ele tem o quê? Uma sequenciazinha de 3 nucleotídeos aqui, numa alçazinha que ele tem, que é o anticódon, né? É o complementar ao códon. Vai parear ali, né? E ele vai estar trazendo um aminoácido que a gente chama de cognato, né? O aminoácido correspondente àquele códon que ele está pareando, ao códon. Lembra que no código genético a gente tem lá os códons e a gente consegue correlacionar. Se é esse códon, vai ser esse aminoácido. Se é esse outro códon, vai ser esse aminoácido aqui. Então, isso tem que ser feito de forma correta. Essa ligação do tRNA com o aminoácido que ele vai estar carregando tem que estar correto. Porque se tiver errado, ele vai estar lá pareando num códon, né, específico que está lá no RNA mensageiro, ele pode acabar trazendo um aminoácido diferente. Esse aminoácido vai ser adicionado na cadeia. Tá? Então, a etapa crítica é essa síntese do aminoácido tRNA. Tá? Quem é que faz a síntese do aminoácido tRNA? Eu mostrei aqui, tá até em maiúsculo, vejam. Existem 20 enzimas dessas que fazem essa síntese, são as enzimas aminoácido tRNA sintetases. Tá? Então, qual é a estratégia da célula? Né? A pergunta que ele vem depois. Qual a estratégia da célula para que não aconteça esse erro? Tá? Essa etapa é tão crítica que a gente vai ter o quê? Uma enzima para cada um dos 20 aminoácidos. Então, a etapa crítica é a síntese do aminoácido tRNA, que é feito pela aminoácido tRNA sintetase. E para driblar, né, a possibilidade de erro, existem 20 dessas enzimas na célula, uma para cada, pelo menos 20, né? Uma para cada aminoácido. Então, aqui eu mostrei até para vocês, essa é a aminoácido tRNA, que é específica para a alanina. Então, quer dizer que ela só se liga à alanina e ela tem uma ligação também específica com os tRNAs que estão relacionados com a alanina, que tem um anticódon lá específico para a alanina. Então, ela tem um sítio que ela vai se ligar mais especificamente, de uma forma mais específica, né? Para conseguir fazer essa ligação corretamente. Além disso, eu trouxe aqui que tem uma possibilidade de erro ainda assim, e essa possibilidade de erro, né, ainda pode ser corrigida porque as aminoácido tRNA sintetases têm uma revisão por hidrólise. Então, vocês podem botar mais essa estratégia, mas isso seria um a mais. Se vocês já disserem que uma estratégia da célula, né, eu falei, bote uma estratégia da célula para isso. Se vocês já disserem em relação a termos 20 dessas enzimas na célula, né, e uma específica para cada aminoácido, já é uma estratégia, já vou considerar, tá? A enzima vai fazer a ligação do códon com o aminoácido, ela vai fazer a ligação do tRNA com o aminoácido, tá? O códon está no RNA mensageiro, vai ser lá do processo da tradução. Antes do processo da tradução acontecer, a gente precisa do aminoácido tRNA. O aminoácido tRNA, que a gente chama de aminoácido tRNA, é quando tem o aminoácido ligado no tRNA. Quando a gente tem aqui ó, o tRNA, por exemplo, ele aqui está sem nenhum aminoácido ligado, está com a pontinha 3' dele livre. Quando tem um aminoácido aqui, que eu chamo isso daqui de aminoácido tRNA. Tá? Essa síntese dele ocorre antes do processo de tradução. E aí a gente vai ter esses aminoácidos tRNAs lá disponíveis no citoplasma para o ribossomo usar aquilo ali. Para eles entrarem dentro do ribossomo, ele entra no sítio A, adiciona o aminoácido, depois ele sai, sem aminoácido nenhum. Aí ele retorna, ainda pode ser usado novamente. A aminoácido tRNA sintetase pode adicionar ali nele mais outro aminoácido. Ele retorna, ainda é usado mais de uma vez, tá? Os tRNAs não são descartados assim ao final da tradução, não. Eles têm um tempo bom de estabilidade ainda, que se mantém ainda na sua função ali por um período. Depois são sintetizados novos e tal. Deu para entender essa?
E aí temos a número 14. A número 14, que está justamente aqui, Duda. A número 14, ela diz o seguinte: uma molécula bifilamentar de DNA com a sequência aqui mostrada produz um polipeptídeo de 5 aminoácidos de tamanho. Tá? Então, eu estou dizendo para vocês que eu tenho uma molécula bifilamentar de DNA. Esquece isso daqui, que isso aqui eu adicionei agora, tá? Lá no exercício, vocês têm as duas sequências, né? O nosso DNA complementar, a sequência, a fita 1 e a fita 2, né? Vejam que é complementar um ao outro. Eu ainda botei de 3 em 3, né? Para facilitar a observação só, porque realmente observar isso é um pouco mais difícil mesmo. E aí, eu disse que nessa trecho aqui que está no DNA, eu tenho um polipeptídeo de 5 aminoácidos de tamanho. Então, nesse trecho eu tenho uma informação genética que vai gerar um polipeptídeo de 5 aminoácidos de tamanho. Então, isso quer dizer o quê? Que eu quero encontrar aí nessa sequência do DNA uma sequência de... que comece com qual? Se é um polipeptídeo, vai começar com um único códon que eu mostrei para vocês. O códon de iniciação, tá? Que vai codificar para metionina. Então, o primeiro aminoácido das proteínas é metionina. Então, o códon de iniciação, ele é quem lá no RNA mensageiro? Ele é um AUG, tá? Então, eu vou procurar aqui no DNA um ATG, porque não tem uracilo no DNA, né? Temos que procurar um ATG aqui no DNA, tá? E aí, como ele tem 5 aminoácidos de tamanho, eu tenho que procurar um AUG que vai codificar a metionina. Depois desse AUG, tem que ter mais 4 códons que codifiquem aminoácidos, que aí eu vou ter, então, 5 aminoácidos de tamanho. E depois eu tenho que achar um códon que seja o stop códon, porque senão não vai ser 5, vai ser 6, enfim, né? Vai ser maior ou vai ser menor se o stop códon estiver antes. Então, o stop códon não pode estar aqui nessa posição, ele tem que estar exatamente nessa posição aqui. Olhem lá no código genético quem é o stop códon. O stop códon tem 3 opções no código genético: o AA, o AG e o GA, tá? Então, é só parar e procurar aqui. Vamos procurar nessa fita de cima primeiro? Pode estar na fita de cima, pode estar na fita de baixo. A gente sabe que a transcrição pode ser na fita de cima, pode ser na fita de baixo, né? Então tá, achei aqui um ATG, professora. Aqui olhando na 1, aqui achei um ATG, tá? Eu botei assim de 3 em 3 para facilitar. Achei um ATG, professora. Então aqui a gente pode ter uma metionina. Aqui a gente tem um ATC, que codifica para um aminoácido. Aqui a gente tem um ATT, codifica para outro aminoácido. Aqui a gente tem um TCA, outro aminoácido. CGG, outro aminoácido. Então temos agora já 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos. Depois a gente tem um AAT. E se tem um AAT, quer dizer que vai codificar um aminoácido também, não é um códon de parada. Então, aqui vai ser o 6º aminoácido desse peptídeo, aí aqui teria o 7º aminoácido desse peptídeo, e só depois é que aparece um TAG, tá? Que aí seria o UAG, né? No RNA mensageiro. Então, só aqui que vai aparecer o TAG. Então, aqui, se eu começar por aqui, não, então aqui eu vou ter 7 aminoácidos. Então, não é esse peptídeo que eu estou procurando. Vamos procurar de novo. Achei um ATG. Ok. Outro aminoácido. ITAG. TAG, né? É o AG. Ele é códon de parada também. 2 aminoácidos só de tamanho. E se a gente lê, a gente está lendo da esquerda para a direita, né? Que é o comum, que é o que a gente sempre lê, a gente lê tudo da esquerda para a direita, mas a leitura ela também pode ser da direita para a esquerda, tá? Então vamos procurar da direita para a esquerda. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode falar, tá, pessoal? Da direita para a esquerda, eu vou ter um ATG, vamos ler da direita para a esquerda agora. ATG, achei um ATG, professora, lendo da direita para a esquerda. Então, aqui temos um ATG, depois temos um TAC, um GAT, tudo bem? Aminoácido também, um CTT e um TAA. TAA é stop códon. E se TAA é stop códon, eu tenho aqui um aminoácido, 2 aminoácidos, 3 aminoácidos, 4 aminoácidos, e aqui é uma parada. Então, aqui é um polipeptídeo de 4 aminoácidos. Vamos procurar na fita de baixo, lendo da direita para a esquerda. ATG. Achei esse ATG aqui. CTA, outro aminoácido, segundo aminoácido. GAA, terceiro aminoácido. ATT, quarto aminoácido.
CCG, quinto aminoácido. Depois tem um TGA, um stop codon. Ufa, graças a Deus. Temos então aqui ó, um peripeptídeo de 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos e um TGA, que é o códon de parada. Então, a informação genética que ele está procurando tem um polipeptídeo de tamanho, né? De 5 aminoácidos de tamanho. Então, já achei. É esse aqui. Primeira coisa que tem que fazer é achar ele. Achei. Tá aqui. Tá? Então, agora ele pergunta: qual filamento de DNA é transcrito? O 1 ou o 2? A partir do momento que você achou onde é que está o polipeptídeo, a gente achou a informação genética para o polipeptídeo. Essa informação aqui que eu falo na TG é a que está no DNA, que vai gerar no RNA mensageiro um A ou G, tá? Que é mais fácil a gente procurar pela informação já direto, né? Do que pensar no complementar, tá? Então, lembra que eu mostrei para vocês que aqui ele está perguntando qual é a fita que vai ser transcrita. A que vai ser transcrita, então ele está perguntando qual é a fita molde, tá? Se ele está perguntando qual é a fita molde, a gente tem que descobrir qual é a molde e qual é a codificante. Então, relembrem lá o que eu botei na aula de replicação do DNA, de estrutura e replicação do DNA, em que eu falei em relação a qual é a fita molde, de estrutura e replicação não, é a aula de expressão gênica, né, que a gente falou de transcrição. Em que eu botei lá para vocês o que seria uma fita molde e o que seria a fita codificante. A molde, pelo nome, é a que é usada pela RNA polimerase para sintetizar o RNA. Então, ela é usada como complementar do RNA mensageiro. Então, a informação que está lá no RNA mensageiro, que é justamente dos códons, ela vai ser complementar à fita molde. E a fita codificante é a outra, que é complementar a molde também, assim como o RNA. E por isso ela vai ter a mesma sequência que o RNA, só trocando uracilas por timina, porque DNA tem timina, RNA tem uracila, tá? Então, a fita em que a gente viu o ATG, que a gente viu o TGA, que a gente viu os outros aminoácidos, né, para esses códons todos, a gente está vendo aqui a mesma informação que está no RNA mensageiro, só trocando uracila por timina. Então, essa fita aqui de baixo é que vai ser a fita codificante. Então, já respondeu a primeira pergunta. Se a fita de baixo é a codificante, a fita 2 é a codificante, a fita 1 é a molde. Se a fita 1 é a molde, é ela que é transcrita. Então, essa é a resposta da pergunta da letra A, tá? Depois vem indicar a polaridade da esquerda para a direita dos filamentos 1 e 2. Agora, se eu sei que está acontecendo uma leitura, uma transcrição, né? Que a transcrição vai acontecer aonde? Na molde, né? A transcrição vai acontecer na molde, tá? Então, se você tem duas formas de responder essa pergunta, na verdade, né? De você chegar a qual é a polaridade, né? Lembrar qual é a polaridade do RNA mensageiro. Qual a polaridade do RNA mensageiro? O RNA mensageiro ele é lido em que sentido na tradução? Né? Tem lá o RNA mensageiro, qual é a informação genética, tá? Então, vai ter A ou G, vai ter cada um desses códons aqui, depois um stop códon. A leitura desse RNA mensageiro, eu falei o sentido da leitura na tradução para vocês. Ele é do 5' para o 3' no RNA mensageiro, tá? E uma coisa que é interessante para lembrar isso, para não esquecer, é pensar na iniciação de tradução dos eucariotos. Que eu falei para vocês que os eucariotos, né, o RNA, ele é processado. E aí ele fica com a ponta 5' dele com um revestimento, um cap, né? E eu falei que na tradução o cap é muito importante porque ele é reconhecido pelo ribossomo para ligar ali naquela ponta 5' e depois ele varre o RNA mensageiro. Então já dou a dica aí de que o início da leitura na tradução é sempre no 5' para procarioto e para eucarioto, tá? Sempre no 5 para o 3. Então, se a gente tem aí, né? Então, o RNA ele é sintetizado do 5 para o 3', tá? Também pode pensar na situação da transcrição em si que vai ocorrer no molde. E também ele é lido pelos ribossomos na tradução do 5 para o 3', tá? É o sentido da vida de vocês agora, é 5 para 3'. E lembra do cap, para lembrar o lado 5', tá? Então, se ele vai ser lido daqui do 5 para o 3, então eu já sei que a minha informação genética, né, lá no RNA mensageiro, é 5 para o 3'. Na minha fita codificante, vai estar também, então, no mesmo sentido, do 5 para o 3.
Então, vai estar no 5/3 a mesma informação, então eu já encontro qual é a fita codificante. Se do ATG até o stop é 5/3. O meu ATG está desse lado cá, da direita, né? Daqui para cá, eu tenho 5/3. Então, aqui você já consegue decifrar qual é a polaridade da codificante pensando na polaridade do RNA mensageiro. Mas dá para pensar de outra forma também, pensar na transcrição em si. Na transcrição, o RNA mensageiro ele é transcrito do 5/3 linha. Se eu vou transcrever essa fita molde aqui, claro, né? Agora que a gente já chegou à conclusão de que a codificante é 5 aqui e 3 aqui, é claro que a molde é o oposto, né? É 5 aqui e 3 aqui. Mas tem uma outra forma da gente pensar isso. Então, esquece do que eu falei e pensa numa outra estratégia, por exemplo, que vocês possam pensar que é melhor. A transcrição vai acontecer nessa fita. A informação genética está aqui, né, na complementariedade da região. Então, ela começa aqui, daqui para cá, da direita para a esquerda. Então, o deslocamento da RNA polimerase vai o quê? Da direita para a esquerda. Se ela vai da direita para a esquerda, ela vai sintetizar um RNA, né, nesse sentido aqui de síntese, ó, da direita para a esquerda, eu botei a seta. A polimerase vai ligar aqui e vai estar transcrevendo o RNA assim, tá? Então, esse RNA, ele vai ser transcrito e ele vai estar o quê? Ele vai ser transcrito e vai estar o quê? Complementar a essa fita de cima, tá? Complementar a essa fita de cima aqui. E o RNA, ele é sempre transcrito, como eu botei aqui, ó, sintetizado, né? O transcrito do 5 para o 3'. Então, ó, pensou na polimerase indo nessa direção e sintetizando um RNA, né? Nesse sentido aqui, né? Aqui sendo a região inicial em que ela começou a síntese, aqui a região mais final, aqui é o 5 e aqui é o 3. Uma outra coisa interessante para lembrar da ponta 5' do RNA mensageiro é lembrar também dos eucariotos, porque o processamento do RNA começa pela ponta 5', né? Então é só pensar, se a transcrição está acontecendo, o RNA está sendo sintetizado, lembra que ele começa a sair da RNA pol2, já começa o processamento, já vai revestindo e tal, com a ponta 5' é que sai ali, tá? Então, pensando nisso, também dá para chegar a essa conclusão. Então, 5 aqui para 3 vai ser complementar a essa fita de cima, então essa fita de cima é 5, 3 aqui. E a fita de baixo complementar a ela, 3 e 5, tá? Beleza, respondi a letra B. Agora a letra C é: quais os dois anticódons possíveis que pareiam com o códon que sintetiza o terceiro aminoácido? Então, se você encontrou bem certinho, aqui é a metionina, né? Primeira, segunda, terceiro aminoácido. Terceiro aminoácido é um GAA. É um GAA, eu não botei aqui, tá, pessoal? Vocês têm que olhar no código genético. Um GAA vai sintetizar para um determinado aminoácido, tá? E aí ele fala que são dois anticódons possíveis que vão poder parear com ele, é porque deve ter 2 códons possíveis para esse aminoácido. Eu não sei qual é. Se alguém tiver a resposta, pode botar aqui. Tem que olhar no código genético o que dá esse GAA e aí ver para um aminoácido tal. Beleza, então ele tem 2 códons possíveis que codificam para aquele aminoácido, e aí ele está perguntando quais são os 2 anticódons possíveis. É só fazer a complementarização. O anticódon ele é complementar ao códon, tá? Então é só fazer a complementação. Onde está G, você bota lá o C, onde está A, você bota o T. Faz a complementarização desses 2 códons possíveis para esse terceiro aminoácido, que eu não sei qual é, porque eu não olhei, tá? Mas aí vocês olham e façam. Deu para entender bem essa? Agora a Duda, ela pediu essas daqui, né? A 7, a 17 e a 14. Calma, prof. Qual códon? O terceiro códon. GAA. Aqui, ó. A nossa síntese está aqui, ó. ATG, primeiro aminoácido. CTA, GAA. GAA. É que eu não me lembro, eu tenho que pegar aqui. Deve ter aqui, peraí. Quer dizer, eu tenho aqui o código genético, só que não estava com ele aberto. Aqui. GA, GAA. Ah, é glicina. Ah, não, peraí. GAA. Não. É glutamina. GLU.
tá? Glutamina. E aí, se vocês forem olhar no código genético, tá? Você tem aí o GAA dando glutamina e o GAG dando glutamina. Então, GAA e GAG vão dar glutamina, tá? Aí os anticódons vão ser quem? Os complementares, né? É só fazer o complementar. CTT e CTC. Certo? Beleza? Posso passar para a próxima? A Érica me perguntou em relação às questões 5 e 6. Eu sei quais são, do Chargaff, né? Tá. Em relação às questões 5 e 6, deixa eu pular aqui. Aqui, são essas daqui, né? 5 e a 6. Tá, beleza. Em relação à questão 5, é glutâmico. É glutâmico, GLU é glutâmico, eu sempre confundo. Glutamina é com N, é GLN. É o glutamato, GLU. Tá? Pode colocar só a sigla se quiser. Ácido glutâmico é que é GLU. Tá certo, Leonardo, é isso mesmo. Glutamina é GLN. Tá? Tá, agora a gente tem aqui a questão número 5 e número 6, que a Erika pediu pra gente ver, que é a questão que fala aí das regras de Chargaff, né? E aí ele fala lá que a composição de uma das fitas de dupla hélice de DNA é 30% e 24%, 30% de A e 24% de G, tá? E aí ele pergunta o que pode se dizer sobre os percentuais T e C para a mesma fita, tá? O que posso dizer sobre os percentuais T e C para a mesma fita? Então, eu desenhei aqui, botei as regras de Chargaff, tá? As regras de Chargaff são aplicadas, pessoal, é bom lembrar, em uma dupla fita, não em fita única de DNA. É só em dupla fita, porque na dupla fita é que a gente vai ter o pareamento, né? E aí, onde tiver A vai ter T, onde tiver C vai ter o G do outro lado, né? Então, por isso que segue essas regras, né? De A mais G igual a T mais C, né? O percentual. E a quantidade de A ser igual a de T e a quantidade de C ser igual a de G, por conta desse pareamento. Então, somente funcionam na dupla fita. Tá. E aí, aqui eu desenhei, que é mais fácil a gente observar. Então, a gente tem uma fita de DNA dupla, só que ele está dizendo o percentual para uma das fitas. Então, tem aqui, eu botei as fitas, botei na polaridade inversa, que é para a gente sempre lembrar disso. E temos aqui, para uma das fitas, a gente sabe que aqui tem 30% de A. Se tivessem 100 aminoácidos aqui teria 100 nucleotídeos aqui teriam 30 A, né? Não sabemos a quantidade de T, não sabemos a quantidade de G, sabemos que temos aí 24, né? 24% de guanina, de G. Aí ele está perguntando em relação para a mesma fita, o que eu posso dizer sobre o T e o C? Eu não posso dizer que o T vai ser igual ao C. Desculpa, que o T vai ser igual ao A. Eu não posso dizer isso, por quê? Porque pode ter A aqui, quanto não vai estar relacionada a quantidade de A e a quantidade de T na mesma fita. Vai estar relacionada a quantidade de T na fita complementar, tá? Em relação ao A. Então, para a mesma fita, eu não consigo dizer exatamente quanto tem de T e quanto tem de C, desculpa. Mas eu sei que só pode ter A, T, C e G. Então, o A, T, o C e o G formam 100% numa determinada fita. Tanto na fita simples quanto na fita dupla, né? A gente vai ter 100% A mais T mais C mais G. Se eu sei o A e se eu sei o G para essa fita simples, então eu consigo fazer aí, numa regrinha aqui, consigo fazer que o T mais C dá 46%. Eu sei a soma deles. Mas eu não sei dizer exatamente a concentração de cada um. Por isso que vem a pergunta do o que se pode dizer? Não se pode dizer exatamente a concentração de T e de C, mas que T mais C é 46%, é 46%. E aí, o que pode se dizer em relação ao percentual da fita complementar? Agora eu já posso dizer um pouco mais. A fita complementar, se eu tenho 30% de A aqui, eu vou ter 30% de T
do outro lado, porque A pareia com T, né? Em relação a A, eu vou saber dizer? Não, porque eu não sei quanto tem de T. Em relação a G, também não vou saber dizer, porque eu não sei quanto é que tem de C do outro lado. Em relação a C, eu vou saber dizer que é 24%, porque o C vai parear com o G que está do outro lado, na outra fita. Então, eu consigo dizer quanto eu tenho de T, quanto eu tenho de C, né? Ele pergunta sobre os percentuais de A, T, C, G na fita complementar. Eu consigo dizer quanto tem de T, quanto tem de C. No máximo, eu vou conseguir dizer para essa fita quanto tem de A mais G, que é 46% também, tá? É isso, não dá para dizer mais do que isso. E a questão 6 já vem num gancho, né? O DNA, ele diz aqui, o DNA isolado de um vírus bacteriano contém 25% de A, 33% de T, 22% de C e 20% de G. Esses resultados são esperados pelas regras de Chargaff? É só fazer a regra que eu acabei de botar aqui, né? A mais G igual a T mais C. Não é. Então, isso aqui foi fácil de vocês chegarem à conclusão de que não é o resultado esperado pela regra de Chargaff. Tá? E como você poderia explicar esses valores? A primeira coisa é, Chargaff está certíssimo, tá? Não duvidem de Chargaff. Sempre que a gente tiver uma dupla fita de DNA, a gente vai ter as regras de Chargaff, tá? Então, aqui temos uma dupla fita, onde tem A de um lado, do outro lado tem T. Onde tem C de um lado, tem G do outro lado, tá? Mas como é que a gente poderia explicar esses valores? Se a gente tem uma dupla fita, vai estar com esses valores. Ele falou que era uma dupla fita no enunciado? Ele falou que era uma fita simples também? Também não falou. Mas, se ele não disse que é dupla, pode ser que seja simples, né? Se o DNA tiver em fita simples, as regras de Chargaff não vão ser aplicáveis, como a gente acabou de ver aqui mesmo, né? Em relação, pensando numa fita única. Então, se ele tiver uma fita simples, não vai aplicar a regra de Chargaff, tá? Então, uma das formas de explicar esse valor é que estaria se tratando, assim, de uma fita, de um DNA de fita simples, tá? E aí ele falou que é de um vírus bacteriano, tá? E aí vocês me perguntam, mas professor, é o DNA isolado do vírus, é o genoma do vírus. Como assim? Tem genomas que não são fita dupla? Olha, todas as células, procariontes e eucariontes, têm o seu DNA, o seu genoma em fita dupla. Por isso a gente fala tanto do DNA em fita dupla, DNA em fita dupla. Eles vão sempre ocorrer em fita dupla, procariotos e eucariotos. Mas os vírus são diferentes, né? Que nem células são. Aquele questionamento de são ser vivos ou não são ser vivos e tal, não tem metabolismo, não tem célula. Mas então os vírus são diferentes das células, tá? A maioria dos seres vivos aí. Que eles podem ter genomas de DNA em fita simples, tá? Os vírus, eles podem ter genoma de RNA também, como é o caso do COVID. O COVID tem um genoma que não é de DNA, ele é de RNA. Só vírus também acontece isso somente com vírus. Nenhuma bactéria, nenhum procarioto, nenhum eucarioto vai usar RNA como material genético, como genoma. Mas os vírus, sim, podem usar tanto RNA, como podem também ter DNA, dupla fita, como podem ter DNA fita simples, tá? Então, isso também pode ser uma explicação. Se vocês só disserem na explicação que se trata de uma fita simples, suficiente. Não precisa dizer que, por exemplo, tem muitos vírus que têm fita simples, porque isso não foi uma coisa que a gente abordou aqui na nossa disciplina, tá? Mas só dando aí um exemplo, como eu falei, vírus, que realmente vírus tem essa possibilidade, tá? Deu para entender, Érica? Tá. 9. Enumerar as proteínas a seguir de acordo com a ordem que atuam durante a replicação do DNA. Então, DNA, helicase, ligase, tá. Essa é bem legal. Deixa eu botar esse slide aqui, que eu adoro, acho excelente, para explicar isso daqui, que é esse aqui. Então, cada uma das proteínas aí citadas estão dentro do replissomo, né? Que a gente comentou. O replissomo é essa maquinaria, né? De várias células que vão... Deixa eu só... Rapidinho. Pronto, beleza. Aqui a gente tem, né? Mostrando aqui o replissomo. Então, a ideia era enumerar esse replissomo,
né? Qual é a ordem que essas proteínas vão estar atuando, tá? Acho que eu citei só, né? Não são todas, exatamente. Mas aqui está sendo mostrado isso e eu gosto porque eu acho que traz aí essa ideia da ordem de cada uma, tá? Quem é que vai vir primeiro, né? Das que estão no replissomo. Então, esquece a DNA, tá? A que vai vir primeiro, a nossa comissão de frente da alegoria que vai passar aí, é quem abre a fita. Então, se a fita não for aberta, não tem o que a polimerase faça, do que a primase faça com um DNA que está em dupla fita ligado um ao outro. Então, ela tem que abrir essas fitas, essa enzima, para permitir a chegada, a atuação de todas as outras, tá? Então, quem é a primeira é a helicase. A helicase é que tem essa função que eu falei para vocês, que é aquela que abre a fita. Ela vai à frente da forquilha de replicação, que é essa verdinha aqui, abrindo a fita, tá? Abre a fita e você vai ter um filamento que vai ser, né, lido, né, usado como molde, que é o filamento contínuo. E aí temos o outro que vai ser o filamento descontínuo, né? Mas ela vai estar atuando ali na frente, liberando esses filamentos em fita simples para que sejam usados de molde para sintetizar os novos filamentos que estão aqui em amarelo. Então, ela é a primeira. Em seguida a ela, então eu sempre fico pensando em relação à polimerase. A polimerase precisa que as fitas estejam abertas. Então, a primeira coisa é isso. Todas elas precisam, a primase precisa. Depois, para a polimerase replicativa agir, o que ela precisa? Além do molde, então o molde já está lá, triofosfatos de nucleotídeos estão lá no meio, mas o que ela precisa mais? Ela precisa de primer, né? Então, DNA polimerase, ela nunca inicia a síntese da cadeia, né? A polimerização daquela cadeia a partir do nada, né? De zero. Então, quem faz isso são as RNA polimerases. As RNA polimerases é que não precisam de primer para agir, tá? As DNA polimerases precisam de primer, elas precisam de uma cadeia nascente, de um 3' OH livre para ela começar a adição. Então, ela precisa de um primer para agir. Quem é que produz o primer para ela? A primase. Primase que não é uma DNA polimerase, é uma RNA polimerase. Justamente ela produz o primer porque ela não precisa dele. Ela consegue produzir ali a partir do zero, né? Usando como molde o DNA. Ela gera esses pequenos trechinhos, né? De RNA, que ela sintetiza usando como molde ali, mas que vão ser usados pela DNA polimerase replicativa como iniciadores, como primers para elas iniciarem ali a transcrição. No filamento contínuo, é preciso só um primer lá no início, né? Um primer lá no início que ela vai depois seguir sintetizando, aumentando, né? Amplificando essa cadeia aí que está sendo sintetizada. Já no filamento contínuo, vão precisar de vários primers, então relembrem isso, né? Que o filamento contínuo, ele é sintetizado, né? Ele é o lagging, ele é o mais lento. Ele é sintetizado no sentido contrário do movimento. Se ele é contrário do movimento à síntese, né? Ela sintetiza em trechos, em pequenos trechos, né? E esses trechos, cada um deles são chamados de fragmentos de Okazaki. Então, cada trecho ela vai precisar de mais um primer novo. Ela sintetiza naquele trecho e ela faz isso o quê? Formando essa alça, né? Uma alça com o DNA molde. Então, ela vai formando uma alça naquele filamento, faz um trecho, solta, forma uma nova alça, faz um outro trecho, outro fragmento de Okazaki. Então, para cada um desses trechos que ela vai sintetizando, ela precisa de um primer novo. Então, a primase trabalha mais na fita descontínua, né? De síntese descontínua. Mas ela sempre vai ter que vir primeiro a ação dela para depois a DNA polimerase agir. Então, a primase vem depois, tá? Então, isso quer dizer que a primase é a que vem depois. Depois, vai vir quem? Agora que já tem primer, já tem DNA molde, né? Molde, né? Então, ele está lá unifilamentar para ser usado. Já tem o primer, a DNA polimerase já vai conseguir agir. A nossa DNA polimerase replicativa. Que é quem? A polimerase replicativa. É a POL3, né? Então, lembrem disso, né? A POL3. Então, em segundo seriam os primers. Não são exatamente os primers. Eu pedi para colocar na ordem helicase, primase, DNA POL, DNA POL1 e ligase. A ação das enzimas em si, tá? Então, a primeira vem a helicase, depois vem a primase, que vai sintetizar os primers. Então, em segundo vai vir a primase. Depois que os primers são sintetizados, aí a DNA replicativa pode agir. E quem é a replicativa? É a POL1 ou é a POL3? A replicativa é a POL3. Então, vai vir a DNA replicativa, exatamente, a LK3.
Depois que veio a replicativa, ela fez então a síntese das cadeias. O que precisa ser feito depois disso, né? Os RNAs que estão ali presentes, né, eles têm que ser removidos. Porque esses RNAs que são esses iniciadores que a primase adicionou, foi para ajudar, né, para que a polimerase replicativa pudesse fazer a síntese dos trechos mais longos aí de DNA. Mas esses pequenos trechos de RNA que estão ali no DNA, eles têm que ser removidos, porque não dá para ficar RNA na fita de DNA. Além disso, a RNA polimerase também, né, ela tem uma probabilidade maior de inserir erros, ela não tem atividade revisora, então tem tudo isso. Então tem que remover esses RNAs ali que foram deixados pela primase. Quem faz isso? Eu falei para vocês, quem faz isso é a DNA POL1, que vem logo em seguida. A ordem está justamente aqui, ó, helicase, primase, POL3, desculpa, depois POL1. Né? DNA POL1 é aquela DNA polimerase menorzinha que tem pouca afinidade com DNA, mas que é o suficiente para ela remover o primer. Ela tem atividade exonucleásica, 3 linhas, 5 linhas, ela remove o primer e sintetiza DNA no lugar. Então, ela sintetiza DNA naquele lugarzinho ali que tinha RNA. E depois, por fim, vai vir a ligase, porque depois que ela sintetiza essa região com DNA, fica uma protuberância, né? Na verdade, o trecho que está de DNA, então tem um RNA aqui nesse trecho, ela remove e aí ela sintetiza DNA no lugar. Mas a última ligação entre o nucleotídeo do trecho de DNA que já estava lá presente e o que ela acabou de sintetizar, essa última ligação, ela não consegue fazer. Quem faz essa ligação, quem sela esse final, é a ligase, tá? Então a ligase vem depois da ação da DNA POL1, fechando, né, selando, né, essas regiões, tá? Então, depois da POL1, vai vir a ligase. E a DNA, professora, que a senhora botou também, além dessas que a senhora perguntou aí, você perguntou em relação à DNA. A DNA, eu também falei na aula 1 de estrutura e replicação do DNA, quando eu falei da montagem do replissomo. Então, a DNA, ela não faz parte do replissomo, então ela não se movimenta em conjunto com ele, né? Porque o replissomo é aquela maquinaria que está fazendo a replicação, então ela vai se movimentando todo mundo junto. Vai helicase, vai DNA, vai primase, vai DNA POL3, vai DNA POL1, vai ligase, né? E a gente já acabou de ver que vai o sistema de reparo ainda atrás, né? O sistema de reparo pós-replicação. Mas tem uma proteína que não faz parte do replissomo, mas que é responsável por iniciar a replicação, que é a DNA, tá? A DNA é a que vai reconhecer as regiões de origem de replicação e vai se ligar nessas regiões e vai abrir a bolha de replicação. Então, a bolha de replicação ela começa a ser aberta nessa região aqui onde a DNA vai se ligar. Depois que ela abre a bolha de replicação e se liga ali, as helicases são recrutadas, que são, né, em seguida quem vai vir a helicases são recrutadas para começar a abrir a fita e depois o restante do replissomo vai chegando todo mundo naquela ordem que eles precisam atuar. Então, se eu estou perguntando em relação à DNA também, ela é que vai vir antes de todo mundo, né? Inclusive, a helicase ela é chamada também de DNAB. Ela é conhecida também como DNAB, que é justamente vem a DNA, depois vem a DNAB, né, para depois iniciar a replicação. Mas eu prefiro esse termo helicase, né? Eu acho que dá muito mais a ideia de hélice, né, que quebra as hélices, que desfaz as hélices, né? É a helicase. Então, seria a ordem de DNA, né, helicase, primase, POL3, POL1, e depois ligase. Então, essa figura aqui é bem legal para mostrar essa ordem assim, né, de ação delas. Deu para entender, Érica? Tá aqui. Eu botei para completar o quadro e indicar a sequência de aminoácidos obtida. Não, mas seria diretamente botar só a resposta dos aminoácidos mesmo. Tá? Não precisa dizer as sequências que você chegou, não. Tá? Mas isso é bem tranquilo. Então, se você tem que pensar, a primeira coisa mais interessante a fazer, o mais interessante quando você começar a montar um quadro desse, é pensar aqui qual que é, na fita tem a dupla fita, de dupla hélice, né? E o RNA mensageiro aqui, né? Temos o RNA mensageiro. Ok. Então, ele já vai dar a dica de qual fita é complementar ao RNA mensageiro e qual fita é a que é codificante.
Isso também vai ser dado pela polaridade, tá, pessoal? Também vai ser dado pela polaridade. Mas, se não tiver polaridade aqui, então observem bem em relação a que, se aqui está complementarizando ou se está idêntico, né? Aqui, no caso aqui, o A está pareando com o U. Então, aqui é o A pareando com o U. Então, isso quer dizer que essa fita aqui é complementar a fita de RNA mensageiro, tá? Então, tem que parear. O G vai parear com o C, o A vai parear com outro U, né? E assim vocês vão montando essas fitas de DNA e depois a complementaridade também vai cair para o outro lado também, né? Até vocês acharem quais são os códons para vocês terem quais são a sequência de aminoácidos. E aqui você parte do triptofano para cima, né? Só que o triptofano só tem um códon possível, que vocês vão ver lá no código genético. E aí, né, só trazer esse códon para cá, né, que vocês vão conseguir completar o resto do quadro, se vocês quiserem. Mas a pergunta mesmo era só indicar a sequência de aminoácidos, tá? Posso melhorar essa pergunta aqui depois. Beleza? Funcionando bem as aulas. Deixa eu ver o que mais que pode ter dúvida. Ó, eu trouxe um pouco a pergunta em relação aos óperons, né? Em relação aos óperos, quantos sítios de Shine da Algarno vai ter um óperon? Se um óperon tem 3, né, regiões que vão ser usadas para sintetizar 3 proteínas diferentes, ou no caso aqui são 5 no enunciado, né? A gente tem uma Shine da Algarno para cada uma delas, né? Porque o ribossomo tem que reconhecer aquele início para fazer a tradução. Então vão ser 5 Shine da Algarno, né? Uma para cada uma das proteínas diferentes naquele óperon. Essa daqui também é bem interessante, né? Que é contrastar a iniciação, né? Assim, se perguntar em relação se os óperos eles são comuns em bactérias, mas não em eucariotos. Está realmente relacionado com a iniciação da tradução, né? Que em procariotos vai ser pela Shine da Algarno, então você tem a possibilidade de botar uma Shine da Algarno para cada proteína diferente. E a iniciação em eucariotos não vai ser dessa forma, vai ser pelo CAP, né? Então isso vai dificultar formar aí óperons em eucariotos. Também cheguei a comentar isso em sala, tá? Tem uma questão também, que eu acho que é no outro, que fala para contrastar, né, a ativação gênica de procariotos em relação a eucariotos, né? Procariotos em relação a eucariotos. Então, contrastar essa ativação genética, né? A gente tem que parar para pensar como é que funciona em procariotos, que eu mostrei lá para vocês no início, né? Eu falei muito do repressor e do ativador. Então, para ativar um gene, eu tenho que ter repressor sendo desligado do sítio operador e o ativador sendo ligado, né, no seu sítio de ligação, que não tem um nome específico, mas recrutando ali, por estar ligado, recrutando mais a RNA polimerase para fazer a transcrição daquele gene ou daquele óperon, né? Então, isso é ativação gênica em procariotos, né? Está associada a menos proteínas, algumas proteínas se ligando nesses sítios aí próximos da região promotora, tá? E em eucariotos não, eucariotos a gente não vai ter só poucas proteínas, nós vamos ter um número muito maior de proteínas e a gente vai ter as regiões chamadas de enhancers ou acentuadores. Então, citou aí que contrastar com o eucarioto tem mais proteínas agindo, fatores de transcrição agindo, ativadores agindo, se ligando nas regiões de acentuadores ou de enhancers que ficam posicionadas em uma distância grande do promotor, né? Formando os acentuossomos, então, né? Formando essa ligação de diversas proteínas e fatores de transcrição para então recrutar a POL2. É um processo mais complexo. Então, você tem mais proteínas relacionadas, você tem os acentuadores ou os enhancers presentes ali, né? Formando os acentuossomos para ativação daquele gene, tá? Então, esse é o contraste de ativação gênica entre bactérias e eucariontes que a gente comentou na aula, tá? Perguntei se as mutações em células somáticas, né, seriam herdáveis, poderiam passar para a próxima geração, né? Mas a gente falou isso hoje na aula de hoje, conversamos, né, que células somáticas, né, os organismos que têm células somáticas e têm células sexuais, né, o DNA que passa para a prole está nas células sexuais e germinativas. Então, a mutação somática não vai ser passada para a próxima geração. O Vitor pediu para eu revisar
na questão 1 do ED1B? Qual questão? Não entendi exatamente qual questão. Do ED1B ou ED1A, Vitor? Pessoal, a última questão, né, nessa aula de dúvidas aí que pediram para eu falar, né, para eu comentar sobre ela, foi a questão 1 do ED1A, tá? Essa questão aqui. Eu expliquei lá durante a aula, mas eu vi um pouco da gravação e, na verdade, parte dela ficou sem som e a outra parte ainda tem umas coisas, enfim, que eu falei que achei que não ajudou muito a esclarecer. Eu estou trazendo aqui de novo essa questão e trazendo aqui para vocês uma explicação para ajudar aí a fazer essa questão aqui. Nessa questão, ele pede, né, o enunciado pede para fazer uma representação aí de cromossomos de uma célula que é somática, então já está dizendo que não é uma célula regerminativa, né? Não é um gameta, né? Exatamente. Então vai ser uma célula somática de um organismo que é diploide. Então, uma célula somática de um organismo que é diploide, ela vai estar sempre ali com 2 conjuntos dos seus cromossomos, né? Ela tem um par de cada um dos cromossomos, ela é 2N. Ele ainda diz que essa célula vai ser do sexo masculino, tá? Sexo masculino. E aí ele diz também que essa ploidia, esse número, né, de cromossomos que ela apresenta, são 3, tá? Então, 3 cromossomos. No diploide vai ter um par de cada um desses 3, né? Se é 2N, quer dizer que a gente vai ter aí 6 cromossomos, né? A gente vai ter 2N vai ser igual a 6. Então, a gente vai ter aí um par de cada um desses 3 cromossomos, tá? Sendo que desses 3 pares, né, 2 pares vão ser de cromossomos autossômicos, e um par vai ser sexual. Então, um par vai ser sexual dentro do padrão XY que a gente conhece, onde XX é uma fêmea e XY é um macho aí, biologicamente. E aí, a gente tem, né, no caso, para essa célula, vai ser um macho. A gente vai ter, então, 2 pares autossômicos e um par sexual, que vai ser um par X pareando com Y, tá? Pareando, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que eles não são exatamente homólogos. Então, os pares autossômicos vão ser homólogos. O que é o cromossomo homólogo, pessoal? Para relembrar. São cromossomos que são parecidos, muito parecidos, né? Tem os genes dispostos nas mesmas posições, o centrômero vai estar na mesma posição, eles vão ter o mesmo tamanho, um vai ser maior, outro vai ser menor, mas não, no caso do par homólogo, eles vão ser muito parecidos, vão ter o mesmo tamanho, a mesma posição de centrômero, né? Mas eles não vão ser idênticos, né? Não vão ser idênticos porque um não é produto de replicação do outro. A gente recebe um da mãe e um do pai, né? Então, eles vão ser levemente diferentes, por isso que é parecido, mas não é igual, porque podem ter aí alelos diferentes. Podem ter genes em que o alelo seja exatamente o mesmo, que a sequência seja idêntica, mas podem ter genes em que os alelos vão alterar, tá? Vão ser diferentes. Então, por isso, cromossomos homólogos. Então, esses 2 pares autossômicos vão ser homólogos, mas o par sexual no macho, nesse padrão XY que a gente conhece, o par do macho não é homólogo. Por quê? Porque um é X e o outro é Y. Eles são diferentes, eles têm genes diferentes, têm estruturas diferentes, tá? Eles não são homólogos um do outro. Então, o macho ele não carrega um par exatamente sexual, ele carrega um de um tipo e o outro de outro tipo. A fêmea, por outro lado, aí sim, a fêmea carrega um par sexual, um par de X. Ela carrega 2 cromossomos X, recebe um do pai e recebe um da mãe, tá? O macho já vai receber o X da mãe e vai receber um Y aí do pai, né? Gerando então esse macho. Então, vamos procurar isso dentro das opções aqui. Uma outra coisa que o texto está dizendo é que esse momento que a célula está é um momento imediatamente após a divisão celular por mitose. Então, se é imediatamente após a divisão celular, o que acontece? Os cromossomos eles são formados, são noveladinhos para o momento da divisão, como eu já falei para vocês. Mas, para acontecer a divisão, é feita uma duplicação deles. Então, eles são duplicados, ocorre a replicação do DNA e são duplicados, são formadas as cromátides irmãs desses cromossomos. Então, para lembrar o outro conceito da cromátide irmã, ela é idêntica uma à outra, né?
Uma cromática de irmã são idênticas realmente uma outra, porque uma é um produto de elas são produtos de replicação. Tinha um DNA único ali que foi replicado em duas cromátides idênticas, tá? Então, quando vai acontecer a divisão celular, o cromossomo ele tá com duas cromátides, tá? Formando aquele xizinho tão característico que a gente conhece. E aí vai acontecer a divisão, vai uma cromátide para um lado e a outra para o outro, né? Então aqui eu estou dizendo que é imediatamente após a divisão. Então eles não vão estar duplicados, esses cromossomos. Então a primeira coisa é procurar os cromossomos. Temos que ter 6 cromossomos, né? Um par, né? Para cada, 3 pares de cromossomos, sendo que um deles, né, vai ser diferente, esse par. E a gente tem que procurar esses cromossomos aí presentes não estando duplicados, não estando com duas cromátides. Vamos olhar aqui a opção 1. Aqui a gente tem um cromossomo duplicado com duas cromátides, tá? Unidas aqui pelo centrômero. Isso aqui é o produto de replicação, tá? Então a gente teria esse cromossomo duplicado, um outro cromossomo diferente desse, né? Diferente em cor, em tamanho, né? Que eu tentei diferenciar aí pela cor também. Outro cromossomo diferente desse que também está duplicado. E um outro cromossomo diferente desse aqui que está duplicado e um quarto diferente desse aqui que também está duplicado. Então, a gente tem, ao invés de ter um par de cada um duplicado, né, que seria o momento antes da divisão celular, aqui é como se a gente tivesse um de cada duplicado. Isso daí nem acontece, tá? Os outros que a gente tem duplicação também são esses daqui, a opção 3 e a opção 5. Esses daqui sim são um produto de duplicação, né? Que poderia ser possível para essas células. Por quê? Porque aqui a gente tem, ó, um par, outro par e um terceiro par, tá? Um terceiro par sendo igual e um terceiro par sendo diferente entre eles, tá? Mas eles estão duplicados, cada um deles está com duas cromátides. Então, se a gente contar as cromátides, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, esse aqui, ele está duplicado mesmo para a divisão acontecer. Então, isso aqui aconteceu antes da divisão celular e não depois. E ele está querendo que seja um depois. Então, não vai ser esses duplicadinhos aqui. A gente tem que olhar para aqueles que não estão duplicados, que estão aqui os pares somente dos cromossomos homólogos. Então, aqui está a célula depois da duplicação dela acontecer, depois da divisão, dela acontecer. Aconteceu a divisão, foi uma cromátide para um lado, outra para o outro. A gente tem um par de cada uma, porque é um organismo diploide, tá? Então, vamos ver essa opção aqui. A gente tem o primeiro par, ok? Um par deles, azulzinho, um outro par desse rosinha, e um terceiro par, que seria esse daqui em amarelo. Lembra que a gente está buscando dois pares autossômicos e um terceiro sexual? Em que esse terceiro sexual, no caso, seria para um macho. Então, nesse terceiro par sexual, um cromossomo teria que ser diferente do outro. Eles não podem ser homólogos, eles não podem ser parecidos entre eles, tá? Então, isso daqui poderia ser, funcionaria bem, se ele estivesse pedindo para uma célula fêmea. Porque aí sim eu teria dois pares autossômicos, por exemplo, qualquer um deles poderia ser, né? E um terceiro par sexual, mas que é um par de homólogo mesmo, um parecido com o outro, tá? A opção 4 é que seria a correta, porque aí traz os dois pares que poderiam ser os autossômicos e esse último par aqui, um é diferente do outro. Então, um poderia perfeitamente ser o X e o outro poderia ser perfeitamente o Y, tá? Com tamanhos diferentes, posições de centrômero diferentes, tá? Então, seria realmente essa opção 4 para esses dados que ele deu, tá? Essa opção 1 não acontece, simplesmente, para uma célula com esses cromossomos que está sendo colocado, né? Então, a duplicação, mas não tem um outro par, né? Enfim, talvez na meiose esse procedimento ainda possa acontecer durante a etapa da meiose, que separam os homólogos, depois separa as cromátides. Mas aqui ele está falando da divisão por mitose e é depois desse procedimento de divisão. A gente tem na opção 3, na opção 5, o que seriam essas células depois da duplicação. A célula macho depois da duplicação e a célula fêmea depois da duplicação acontecer, antes de dividir, tá? E depois de dividir, a gente tem a nossa célula macho aqui, que seria a sua opção 4, tá? Na opção 2, poderia estar representado aí uma célula fêmea, para isso que ele está pedindo aí no enunciado. Então, o certo seria aqui a opção 4, tá?
Espero que tenha ficado esclarecido. Então, pessoal, foram essas as dúvidas que me trouxeram ao longo da aula de dúvidas, mas reforço aqui na gravação que a gente vai ter a nossa prova na semana que vem. Até lá, vocês também têm que entregar, né, esses estudos dirigidos até o final do dia da prova, até o final do dia 31, meia-noite, lá eu vou estar aceitando vocês enviarem esses estudos dirigidos, tá? Mas enviem, porque eles também vão valer nota. E façam a prova que vai ser aí entre 1 da tarde e 5 da tarde. Já botei todas as informações no AVA, né? Estou colocando as informações no AVA e mais perto vou colocar ainda mais informações sobre a prova em si, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, podem me enviar por e-mail, tá? Que eu tento fazer de repente um videozinho curto, como eu fiz o último, para ajudar vocês aí a esclarecer essas questões aí dos conteúdos, tá? Um abraço aí, bom fim de dia, bom estudo para vocês, para a semana que vem fazerem a prova. Um abraço.